Nós estamos aqui com o Dr. Zac Salles, da RP Empreendimentos, e viemos visitar uma obra da empresa que é uma edificação residencial unifamiliar com estrutura mista, tanto estrutura em concreto armado, como também estrutura metálica. Dr. Zac vai nos dar aí uma aula. Vamos ver como é que é essa obra. Bora nós, Zac? Vamos lá. Bom, pessoal, aqui a gente vai começar explicando, né, o porquê do nome estrutura mista. Aqui a gente pode ver bem claro o seguinte, estrutura mista porque a nossa fundação foi toda realizada em concreto armado, certo? Aqui a gente pode ver ainda parte da fundação, da base. E aqui é o seguinte, nós temos aqui, começamos a explicar pela nossa superestrutura já em aço, que é o seguinte, aqui nós temos a nossa chapa base, certo? Uma chapa de aço, ela é chumbada na nossa fundação, certo? Ela é chumbada aqui no concreto e ela que vai receber os nossos pilares, tá? Ela é estabilizada por esses parafusos que são inseridos aqui na nossa fundação, mais ou menos 80 centímetros para dentro, que vai ajudar a estabilizar essa chapa base. E aqui a gente começa pela soldagem dos pilares, certo? Aqui, se você aproximar, você pode ver a nossa solda, nosso cordão de solda, muito bem feito. E aqui pelas etapas é o seguinte, a gente colocou todos os pilares, soldou todos os pilares, para posteriormente nós irmos para a etapa das chapas de ligação, que a gente vai mostrar para vocês também, que vão ser as responsáveis pelo recebimento das vigas, né? As ligações entre pilar e viga com viga, que a gente pode ir lá ver também agora. Bom, pessoal, aqui a gente vai apresentar as chapas de ligação, certo? Depois de todos os nossos pilares estarem instalados, a gente vai para a etapa das chapas de ligação, certo? Aqui a gente vai mostrar um pouco delas, ó. Aqui a gente já apresenta a chapa de ligação, ela é perfurada, certo? Existem dois tipos de ligação. Vão ser as ligações de alma com mesa e mesa com mesa. O que é isso? Aqui a gente pode fazer o seguinte, observando o perfil, a gente observa que aqui é a alma do perfil, certo? É a alma do perfil e aqui é a mesa dele. Então, olhando para a chapa, a gente tem esses dois tipos. A chapa parafusada, certo? Você vê que ela tem as perfurações. Futuramente a gente vem parafusar ela, a gente pode até mostrar depois. E ali a gente já tem o nosso outro tipo, que é a chapa lisa, certo? Sem furos. É uma ligação entre viga com viga na alma dela. Sempre que for ligação alma com viga, né? Se for viga com viga ou pilar com viga, se for uma ligação na alma, ela vai uma chapa de ligação lisa, sem furos. Se for mesa com mesa, é uma chapa de ligação com furos, certo? Sempre lembrando que a gente tem um espaçamento para não deixar os perfis encostarem, certo? A gente tem a dilatação e a movimentação sem ocorrer futuras fissuras. A gente vai observar que o perfil não encosta no outro, certo? A viga, ela não está encostada no pilar. A gente tem um distanciamento, porque essa viga, ela é soldada na chapa de ligação, não é no perfil em si. Então, soldamos a viga na chapa para poder dar esse distanciamento, certo? Pronto, pessoal, agora a gente vai mostrar aqui a próxima etapa que nós vamos realizar, que vai ser a montagem dos esticadores, certo? Para tirar a movimentação da estrutura, deixar ela mais firme, para não haver fissuras também. Então aqui a gente vai soldar, né? A gente vai instalar os esticadores fazendo um X nesse vão da estrutura, certo? Tanto no primeiro pavimento quanto no segundo pavimento, dos dois lados da obra. Então é uma barra de aço 12,5 milímetros com um esticador roscável, na qual a gente vai soldar dos dois lados, colocar a barra no esticador e roscar ele para que ele dê o tensionamento correto para evitar a movimentação da estrutura. Nós vamos ter esses esticadores, esse travamento na estrutura, tanto aqui nesse vão, quanto no primeiro vão da obra, para evitar essa movimentação dela. Bom, pessoal, explicando aqui agora um pouco da laje que a gente vai montar, né? Ainda não temos trilhos nem EPS na obra ainda, mas a gente vai tentar explicar um pouquinho para vocês como é que vai ser a montagem dela, certo? Aqui a gente tenta mostrar um pouquinho aqui de como vai ser ela. Aqui, pessoal, é o seguinte, a gente vai imaginar duas vigas corrediças aqui, certo? A gente imagina como se fossem essas duas vigas, certo? Aqui nós temos um vão de laje, na qual os trilhos vão ser colocados nessa posição aqui. Então a gente imagina aqui.
Seguinte, pessoal, na estrutura metálica a gente vai soldar alguns conectores de cisalhamento. Para que servem esses conectores? É para fazer a amarração da laje, certo? Para evitar a movimentação dela e unir todas as lajes como uma só. O que é o conector de cisalhamento? A gente vai usar um perfil U, formato de U, certo? Um perfil 3 polegadas na parede 265. E aqui a gente tentou representar um pouco mais de como seria ele, certo? Não vai ser desse tamanho, lógico. Aqui são as vigas, aqui o conector de cisalhamento. Ele é bem menor, mas ele vai ficar nesse formato aqui de C, certo? A gente solda essas partes dele aqui, faz um cordão de solda nele. E ele vai ficar um de frente para o outro, os conectores. Quando a gente deitar esse C, ele vai ficar nessa posição, certo? Para fazer a amarração da laje. Ele fica na posição dos EPS. Os trilhos vão estar nessa posição, certo? Os trilhos. Entre os trilhos nós teremos os EPS. E aqui, onde vai ficar a posição dos EPS, em cima das vigas, a gente corta um pouquinho do EPS, vai lá, solda os conectores, para quando fizer essa concretagem completa, a gente ter a amarração da laje. Finalizando essa etapa, um pouco da explicação da estrutura e das lajes, a gente vai explicar um pouquinho agora da futura etapa de vedações. E a gente vai explicar um pouquinho também de uma etapa muito importante, de quando você vai unir com a estrutura metálica, o bloco cerâmico com o bloco de concreto. E a gente vai explicar um pouquinho aqui. É o seguinte, pessoal, a gente usa o ferro cabelo, comumente chamado. O que é isso? São barras de 80 centímetros, certo? De comprimento, num aço 4,2 milímetros, ele é fininho mesmo. E a gente vai fazer o seguinte, a gente faz um L, a parte menor com 20 centímetros de comprimento e a parte maior com 80 centímetros. Vai ser um par, certo, desse aço. Esse L aqui é um par, 6 centímetros paralelos, 6 centímetros de distância entre um e outro. E ele vai ser colocado a 60 centímetros de distância na vertical entre eles, que vão ser, no caso, 3 fiadas. A cada 3 fiadas do bloco, a gente coloca um ferro cabelo para poder fazer essa ligação e evitar fissuras também. Após a etapa de vedação, pessoal, a obra continua no seu fluxo convencional, certo? Com instalações, acabamento, fluxo convencional como a gente já conhece, normal. E o seguinte, pessoal, nós da RP somos especialistas nesse método construtivo, certo? Já atuamos em todo o estado do Ceará, Piauí também, com grandes lojas, galpões, lojas como Casa Bahia, Boticário, alguns galpões comerciais também, obras residenciais, claro. E aqui, pessoal, a gente pode ver o porquê da estrutura metálica. Você pode ver uma estrutura desse tamanho e foi uma estrutura montada realmente em 8 dias, a montagem dela, com 3 pessoas somente, certo? Então, vale a pena. E nós da RP nos disponibilizamos, vamos botar o contato da empresa aqui, sempre que você quiser. Se você precisar de alguma ajuda, algum contato, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente está por aqui, tá? Grande abraço, pessoal.